Boa tarde! A última palestra será apresentada nos 4 dias de evento, também dá referência à próxima estação do Inspira Mais, apresentando o preview do Couro 2023-1, sob a coordenação de Marney Carminati, com a participação de Walter Rodrigues e dos consultores em gestão de design do Núcleo de Design, Daniel Ormelese e Ramon Soares. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco até aqui e lembramos que teremos até agosto as palestras de inspirações segmentadas. Confira a programação em nossas redes sociais e programe-se. O Inspira Mais conta com o patrocínio de Cipatex, Altero, BASF, Bertex, Branil, Brisa, Caymmi Liaison, Camaleoa, Colorgraph, Endutex Brasil, FCC, Grupo Cofrag, Grupo Stickfram, JR Soluções, Leather Labs, OTB, Soares e York. Realização by Brasil, Tex Brasil, Brazilian Leather e Brazilian Furniture. Parceria do Sebrae e promoção da Asintecal, Abit, CICB, Abimóvel e Apex Brasil. Vamos assistir ao vídeo do patrocinador master do Inspira Mais, Cipatex. E na sequência com vocês, Marney, Walter, Daniel e Ramon. O tempo. Tudo muda. Tudo transforma. Muda até mesmo nosso próprio jeito de enxergar o tempo. Quanto mais ele passa, mais valioso o vemos. Mais o respeitamos e mais o entendemos. É das mãos dele que recebemos o mais valioso presente que a vida nos dá, a experiência. E é ela que nos revela o maior segredo de todos, de que o tempo, de fato, não é a divisão entre passado, presente e futuro, mas sim uma soma desses 3 elementos, cujo resultado é a eternidade, da arte, dos sentimentos e da alma. É nesse atemporal que nossa moda se inspira, para traduzir essa beleza que vive para sempre. Venha descobrir no Inspira Mais 2022. Boa tarde! Estamos aqui no último dia do Inspira Mais com a palestra Preview do Couro 2023-1, com o tema Corpo. Como vocês já sabem, a gente tem uma série de convidados. E quem está aqui comigo hoje é o Walter Rodrigues, nosso coordenador do Núcleo de Design, Ramon Soares, nosso gestor de design e técnico em couro, e Daniel Ormelese, de longe, de São Paulo, conectado com a gente. A gente está muito feliz nesse semestre. O tema Corpo desenhou uma série de artigos e conceitos dentro da nossa coleção e a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Mas para contextualizar um pouco esse tema que o Walter apresentou nessa manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre como o Preview do Couro entendeu também essa proposta do corpo. Entendemos o corpo como o arquivo do tempo, o registro da história humana, diretamente relacionado com aspectos sociais, com aspectos culturais, econômicos e principalmente comportamentais. Hoje, temos que pensar o corpo com autonomia, romper padrões e entendê-lo para além da moda. Walter, é uma afirmação verdadeira? Absolutamente, né, Marney? Eu acho que a gente está vivendo um tempo onde o corpo tomou uma proporção com relação a tudo o que acontece enorme, gigante, né? A gente ficou muito mais atento, por exemplo, a todas as circunstâncias que envolvem o corpo, né?
vamos supor, toda a questão da pandemia, saúde, ou então melhorar a sua performance de vida, a sua qualidade de vida, né? Entender os movimentos do corpo e, mais ainda, né, toda a comunicação que está sendo criada a partir de conceitos muito importantes do diferente, que é os corpos, né, os múltiplos corpos que a gente tem dentro da história da moda e, nesse momento, na moda, que a gente precisa vestir. Então, eu acho que é um momento de democratização, no sentido de ampliar esse olhar para diversas possibilidades de diversos corpos diferentes, né? E trazer, como você diz, os aspectos culturais, históricos, que permanecem muito conectados com essa ideia do corpo e de como nós vamos construir tudo isso em produtos. Porque eu acho que aqui hoje, o exercício de hoje é pensar, de certa forma, dentro desse limite, desse parâmetro do corpo e como transformar isso em produtos de moda. Maravilhoso. A gente falou muito sobre o corpo e sobre o couro, que tem uma relação ancestral, na realidade, com o corpo. E o couro, ele conforta, o couro, ele traz calor, o couro é impermeável, o couro tem segurança. E dentro desse princípio, a gente desenvolveu com os participantes do Preview do Couro uma série de artigos que exploram essas características, além das características conceituais que a gente tem dentro da pesquisa do 2023-1. Bom, a gente vai iniciar com coroquímica e quem vai falar um pouco mais para a gente sobre esses materiais incríveis que foram lançados e foram construídos é o Daniel. Olá, tudo bom, pessoal? Eu sou o Daniel, sou gestor de design do Preview do Couro. E para a coroquímica, a gente desenvolveu materiais incríveis, né? Um deles, esses dois primeiros são materiais com acabamentos encerados. Então, tem profundidade, tem brilho bacana, né? Todos os materiais eles são construídos em cima do cromo free, né? Material sem cromo. E hoje o Chrome Free ele possibilita tanto materiais bem soft, bem macios, até materiais mais rígidos, né? Materiais mais com mais estrutura, né? A gente está vendo aí um croco gigante, né? Para dar esse aspecto de queimado e do corpo bronzeado mesmo. Então a gente tem esse acabamento encerado com queimado no fundo. Que é ideal para botas, para bolsas estruturadas. São materiais incríveis, que ficaram bem bacanas mesmo. E Dani, a gente conseguiu fazer alguns protótipos com nossos parceiros de longa data, que é o Grupo Arezzo & Co. E as botas Sim. realmente ficaram maravilhosas, né? Lembrando que a perspectiva conceitual para a criação desses produtos foi um encerado, um lustrado, e principalmente Sim. a ideia de marcação nesses couros, né? E é impressionante como eles ficaram maravilhosos na aplicação. Como tem profundidade, né? Como esse encerado criou o top, né? Top mais claro e o rebaixo mais escuro, que deu um trabalho incrível, né? A gente consegue ver aí nessas botas como esse couro trabalhou bem para esse tipo de produto. Maravilhoso, Dani. Vamos ver na sequência o que mais tu aprontou. Dani, não querendo esgotar o assunto, mas aqui a gente falava de um tema chamado Destroyer, né? E além Sim. de tudo, esse aspecto que poderia ser um pouco desgastado, porém a gente também tinha o caimento e o volume do material, né? O peso desses Sim. artigos. Conta um pouco para a gente da aventura. Aqui nesses dois materiais a gente trabalhou realmente com peso, né? Com sensação de durabilidade, sensação de material usado pelo tempo, né? Então a gente consegue ver, né? O material ele tem espessura para isso, ele tem toque para isso e ele tem esse tipo de acabamento que é desgastado, como se fosse muito usado, né? Com essa sensação mesmo de tempo, de uma coisa que durou muito e que está desgastada pelo tempo. E nesse outro, a gente já trabalhou um couro mais lixado, um top mais lixado, mais desgastado mesmo
fisicamente, né, para dar essa... Aqui já é um croco menor, já é uma estampa que já dá para usar numa jaqueta, já dá para usar em um sapato que tem menos área, né? Mas que tem esse aspecto mais rústico, mais desgastado mesmo, né? Maravilha, Dani. E esses artigos que a gente estava vendo até agora, Dani, esses 2 últimos, por exemplo, são artigos que podem ser usados na confecção também, né? Também, para jaquetas e para... principalmente para jaquetas, né? Assim, porque eles têm um peso muito legal para mangas, para golas, enfim, para que fique esse aspecto mais robusto, né? Maravilhoso. Dando continuidade aos materiais que foram desenvolvidos pela Coroquímica, a gente tem aqui 3 materiais. 2 deles estão trabalhando com o tema ouro, que era um ponto muito forte dentro da pesquisa. Walter, tu quer comentar um pouco sobre essa referência do ouro e como isso vem representando uma característica muito forte na relação de conceito e informação de moda? Eu acho que é importantíssimo falar disso mesmo, Marney, até porque a maior referência desse momento sobre o ouro, sobre a tonalidade ouro, né, o material ouro, são as últimas coleções da Schiaparelli, né, tanto do alta costura como também do prêt-à-porter, onde a gente vê um impacto realmente do corpo revestido de ouro, né, assim. O Daniel tem feito um trabalho, não o nosso Daniel aqui, o Daniel da Schiaparelli, tem feito um trabalho gigantesco de como esculpir, de certa forma, algumas peças de bijuteria, de metal, às vezes em plexiglass, uma coisa assim, trabalhado nessa tonalidade de ouro. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse momento da valorização do corpo, quase que do endeusamento do corpo, né? De colocar o corpo num pedestal diferenciado. Legal. Se a gente for falar na atmosfera do tempo, no desenho do tempo e pensar na arte, a arte desenhou o corpo durante muito tempo, não é verdade, para a moda. Exatamente, com momentos muito claros onde o ouro como metal precioso, por exemplo, a gente pode lembrar isso na história toda, se a gente pensar na múmia do Tutankhamun, que era toda recoberta de ouro, se a gente pensar em algumas esculturas, a gente chama de relicários dos santos, que o corpo dos santos eram construídos em ouro. Mais recentemente, nos anos de 1970, o casal Lalane fez partes de ouro para o Saint Laurent usar nos seus vestidos. Então, ele está sempre intrínseco nesses pensamentos e nesses momentos de moda, aonde, de certa forma, se a gente lembrar dos anos 70, era a libertação do corpo, né? O auge da libertação do corpo. Nós estamos vivendo isso nesse momento. É tão interessante que a roda da cultura e da história, e principalmente da moda, está eternamente girando e, de novo, a gente tem essa percepção da importância do corpo, né, do lugar do corpo na história. Maravilhoso. E agora a gente continua vendo esses materiais que foram criados pelo Dani. Dani, eu vou confessar, eu estou apaixonado nesse material. Por aqui a gente ficou encantado. Esse material, ele é uma estampa até bem conhecida já na coroquímica, né? É uma estampa já bem usada, porém a gente trabalhou ela de uma nova forma, né? Levando o ouro, né? Que era esse tema e que trazia essa questão do luxo e do corpo coberto de ouro para um nível acima, né? Então, a gente trouxe 2 camadas de ouro, tanto uma camada mais de pintura quanto uma camada de foil por cima, né? Maravilhoso. E aqui... Maravilhoso. Aqui a gente tem outro material que é super importante e também foi uma referência bem marcante na pesquisa. Lembrando que a pesquisa é construída por todo um grupo de designers e com o toque especial do nosso coordenador aqui. Walter, um dos pontos importantes que mais marcaram nessa estação foi a respeito do vítreo e como esses elementos começam de novo a tomar um grande espaço nos editoriais de moda e também nas referências dos artistas. Qual é o teu pensamento sobre esse tipo de acabamento? Eu acho que a gente vem de um momento, a gente
apresentou durante essa semana, e vocês acompanharam comigo, muito uma percepção de valor de percebido do couro. A gente falou muito disso, em tons que eram muito naturais, que eram muito, eu diria, mais clássicos, né? E eu acho que para criar o diferencial, para criar o encantamento, Marney, todo esse aspecto vítreo que a gente está aplicando sobre as peles, criando esse ultra brilho, na realidade é para trazer esse valor percebido ainda maior, né? Porque o couro aí, ele vai para aquele patamar que a gente sempre entende esse material como de alto luxo. E esse brilho perpetua essa ideia. Maravilhoso. Daniel, a gente viu agora aqui na tela várias imagens desse eu posso chamar ele de um verniz batido, né? E como ele se comporta com a luz, com a interferência da luz e com o movimento. Conta um pouco pra gente de que tipo de produto tu imagina que as pessoas podem criar com esse artigo, ou se a gente pode pensar ele também nos 3 segmentos mais importantes para a nossa cadeia: calçado, acessório e confecção. Bom, eu acredito que pode ser pensado para os 3 segmentos, mas eu enxergo ele muito em peças mais amplas, né? Então, bolsas mais amplas que tem esse caimento e que deixa revelar esse brilho lindo que ele tem, né? Ele tem um brilho bem vítreo, como o Walter falou, e que em peças mais amplas, né? Tanto de vestuário quanto bolsas mais amplas, ele dá um show realmente como material. Maravilhoso. Ele parece um doce, né, Marney? É incrível o brilho, parece doce. É verdade, parece que estava caramelizado. Lindo. Muito bem, o Dani fica com a gente aqui e a gente vai partir para outra empreitada aqui com o nosso outro colega, Ramon Soares, conhecido como Ramon de Ouro aqui no Rio Grande do Sul. Ramon, que bom que tu está aqui com a gente. E eu fiquei muito feliz com o nosso desenvolvimento na cartela de cores do Fuga, que foi o Curtume que com a gente comprou a ideia de desenvolver essas cores. Quando a gente falava do corpo, a gente falava muito da pele. E muitas imagens traziam essas nuances da pele. E quando a gente conversou sobre desenvolver esse artigo, eu falava muito, pô, Ramon, ele precisa ser um artigo que faça essa escrevência da pele. E tu disse, cara, vamos fazer um flotter que vai ser incrível. E a gente vem vendo agora o flotter tomando conta das últimas coleções das marcas mais interessantes que a gente tem pelo mundo. Como foi desenvolver esses artigos e fala um pouco mais sobre eles? Bom, o flotter ele já está na mídia há bastante tempo. E nós procuramos desenvolver isso aqui, captando a ideia que o Walter passou do corpo, da sensibilidade e as características que a pele tinha quando estava no animal, ela mantendo aquelas características agora no couro. Ou seja, nós deixamos com o acabamento ali transparecer todas as imperfeições que tinha, toda a naturalidade que tinha. Procuramos também nesse processo trabalhar do tema sustentabilidade, ou seja, fazer processos mais rápidos, com menos volumes de água, para que não impacte o meio ambiente. Então já foi pensado desde o início de como fazer esse produto. E o acabamento super natural, é o tingimento de base e um acabamento leve com uma simples proteção que vai favorecer a limpeza e não pegar sujeira e no manuseio não pegar poeira, gordura, e é um produto durável. Para fazer bolsas, sapatos, como está aqui exposto, se diminuir a espessura, podemos usar no vestuário, né? A infinidade de uso dele é muito grande. E a gente conseguiu transmitir, só pelas fotos, sem o movimento que vai aparecer depois, a naturalidade do couro. O couro parece estar conversando com a gente ali. Não é porque que a gente fez, que a gente participou, né? Que todo pai é suspeito, né? Mas ficou muito bacana mesmo. Tem coleções ali que, quando a gente fez os protótipos, foi numa fábrica, lógico, e o dono da fábrica passou, olhou e já queria garimpar aquilo para ele. É sinal que a coisa está muito assertiva, é sinal que o trabalho foi bem feito. O bacana da coisa toda é captar essa ideia que o Walter mostrou para a gente aqui e levar ela para o chão de fábrica. Vender aquela ideia e depois pegar esse produto final
como está aqui apresentado. Ramon, tu sabe que tu vai passar a tarde inteira aqui com a gente, né? Então tu pode desacelerar, tu não vai fugir, não é terminar o teu e tu vai embora. Eu quero que tu me mostre um pouquinho mais de uma coisa que eu achei sensacional, que foi o dourado que a gente fez a partir de pigmento. Edson, por favor, foca nesse couro que o Ramon vai pegar aqui na arara à esquerda. Normalmente os couros que a gente faz metalizado ou efeito de ouro é com um papel, um foil que a gente chama. Esse aqui foi feito com uma tinta e a gente usou um produto chamado iriodin. Seria assim, como se fosse um pó de ouro. Se eu ralasse o minério e desse pequenas partículas que eu coloquei dentro da tinta. Aí deu esse material maravilhoso, com um toque maravilhoso, sem perder aquela característica de naturalidade do couro. Normalmente quando se faz um acabamento, se não cuidar muito, tu plastifica, tu leva para um outro lado que não é aquela naturalidade do couro. Então, cuida-se muito, né? Nesses acabamentos, tanto das outras cores quanto essa aqui, a gente cuidou muito para manter o toque sedoso, o toque de pele mesmo. Maravilhoso, Ramon. E o mais bacana é que quando a gente tem as imagens dos sapatos que foram produzidos, a gente já está com eles no fundo e a gente vai ver um vídeo, como essa textura acaba escrevendo e acaba criando uma nova sensação. Aqui a gente tem o modelo Loafer, o modelo da Schutz, nossa parceira e colaboradora na produção dos protótipos que representam a cartela de cores e outros materiais da coleção. E é impressionante como, ainda que esse material seja incrível e essa modelagem também que está super em alta, Ramon, minha mulher quer um de cada cor. Como a gente vai fazer agora? Podemos negociar. Muito bom. Então vocês estão vendo no vídeo agora os detalhes dessas imagens dos protótipos e que realmente ficaram fantásticos, né? O solado é super bacana, mas literalmente aqui o couro ele se torna protagonista porque a textura, o poro desse couro ele escreve e ele desenha o que a gente vem imaginando sobre corpo, sobre pele, sobre proteção. Continuando, Ramon, a gente ainda fez uma série de bolsas com algumas das cores da cartela. E também ficou absurdo o movimento e a gravação dessas texturas. Ramon, os sapatos precisam combinar com as bolsas, então eu preciso fazer isso também, né? Senão eu vou sofrer represálias em casa. Não quer a jaqueta também? A jaqueta seria para mim, podia ser também. Mas o mais importante, a gente tem o mesmo material que foi utilizado em 2 produtos distintos, mas poderia ser utilizado num terceiro sem problema algum. Porque ele escreve, ele conta uma história de textura e que pra gente do Preview do Couro é muito importante. Seguindo as nossas referências, a gente tem 2 aspectos, um destroyer e um altamente amassado, Ramon. Esse amassado, o bacana é vender a ideia para o pessoal da produção. Não tem estampa, ali é um trabalho handmade. Esse amassado é todo feito à mão, amassa, seca, fixa aquele desenho e depois parte para o acabamento. É um trabalho fantástico, pode se usar em bolsas, vestuário. É muito bacana, ele imita um tecido, parece uma pele que está crua ainda. Maravilha, Ramon. Ramon, assim como a coroquímica do Dani, que fez todos os materiais à base de Chrome Free, e a partir de todos aqui que estão em busca dessa limpeza, os materiais do Fuga também são Chrome Free? Foi uma falha minha. Dentro do processo que a gente fez desde o início, trabalhando com a sustentabilidade, todos os couros foram desenvolvidos com Chrome Free. Então, além da gente reduzir, trabalhar com curtimentos compactos, recurtimentos compactos, todo ele foi baseado em Chrome Free. Maravilha. E a gente está vendo agora no vídeo um material altamente batido, que a gente também pensou em cima do tema Destroyer. Exatamente. Esse acabamento ali é basicamente cru. Se a gente observar, quem conhece um pouco mais de couro, ali inclusive aparece as veias do animal. Então a gente deixou as características do couro. Durante toda a vida do animal, ali está escrita a história dele. É maravilhoso. Walter, dentro desses temas, esse tema Destroyer, muitas vezes ele tem uma leitura muito pesada, né? Se a gente pensar nos anos 80, no punk e tudo mais.
Dentro do projeto Preview, a gente teve uma série de referências que construíam essa relação com o Destroyer. Assim como o ouro, a ideia de comportamento que vem acontecendo com o mundo hoje, tu acredita que pode influenciar nesse visual handmade de acabamento, handmade de desgaste, esse visual mais punk nos materiais? Eu acredito que sim, Marney. E tem um fato muito interessante que a gente tem que pensar que algumas gerações que estão agora com poder de compra não vivenciaram os anos 80. Então, de certa forma, essa imagem dessa década icônica de referências, de mudanças e principalmente de muita revolta, né? A gente está falando ali no final dos anos 70 do movimento punk, a gente pode falar dos desconstrutivismo dos japoneses, essa palavra sempre me engasga, mas tudo isso falava de uma nova percepção dos materiais. E é o que a gente está vivendo hoje, quando a gente fala de upcycling, quando a gente fala de sustentabilidade, de reaproveitamento de matéria. Então, naturalmente, o couro assume esses aspectos a partir do Destroyer e também permitindo que algumas marcas possam trabalhar com couro que já existe no mercado, fazendo uma releitura sobre isso. Então, isso é muito interessante como ponto de vista mercadológico, de pequenas marcas reutilizando jaquetas, calçados que já existem, né? E trazendo essa referência realmente desse couro, eu diria com uma força. Ele é um couro de ativista, na realidade. Ele comunica exatamente essa ideia de ativismo. Eu não diria revolta, porque eu acho que não é um tempo de revolta, mas esse tempo de ativismo hoje é muito necessário. Maravilhoso, maravilhoso. Então vocês estão anotando com a gente, né? A gente já falou aqui de acabamentos encerados e altamente queimados, a gente já falou de vítreo e a gente já falou de Destroyer e ouro. Então, se você está produzindo alguma coisa ou pensa em produzir, sempre separa essas referências que elas vão estourar em pouco tempo. Ramon, outro ponto super importante dentro da pesquisa eram acabamentos emborrachados e gessados. E aqui a gente tem um artigo que tem esse acabamento gessado, na realidade, dando uma estrutura muito lisa e possibilitando uma série de produções e modelagens. Todo lado tem o oposto, né? Assim como a gente trabalhou os flotter, couros macios e caídos, para materiais mais confortáveis, de mais conforto, também há necessidade de fazer um material para bolsas mais estruturadas. Então, no caso aqui, a gente desenvolveu um couro vegetal bem estruturado, bem armado, para bolsas que não tenha caimento, mais malas, parecido com um couro para selas de cavalo, botas, montaria. Então, foi desenvolvida essa linha aqui que não fazer um contraponto com o soft. Maravilhoso. Ramon, e uma coisa que eu percebo desse material, principalmente, é a possibilidade da gente não ter que usar forração. Isso faz sentido? Faz sentido, sim. Ele já é produzido numa espessura um pouquinho mais grossa, estruturado. O carnal dele é trabalhado como se fosse um segundo acabamento, evitando o uso de forro e, consequentemente, barateando a produção. Se você pegar um couro, colocar mais o forro, você agrega custo, e isso impacta no custo final do sapato. Então, é um tipo de acabamento que comporta-se fazer a peça, a bolsa, ou uma sandália, ou a bota, sem uso de forro. O forro já está feito no próprio couro. E, na realidade, essa é a ideia do Preview do Couro. A gente trazer uma coleção diversificada de artigos, porque nem todos vivem somente com um artigo na coleção. E quando a gente fala no couro, ele tem essa possibilidade incrível de ter diferentes camadas de acabamentos e possibilidades. Se a gente pensar hoje que materiais que podem ser utilizados de maneira mais prática, como esses que não têm forração, a gente também diminui horas de energia, horas de consumo de máquina e também vai somar lá na nossa continha final, ajudando no meio ambiente e nas características desses materiais. Ramon, aqui a gente tem também uma temática tratando de vítreo, porém aqui o nosso brilho me parece muito natural. Vamos acompanhar esse vídeo enquanto tu fala. Bom, aqui seria a base a mesma do flotter, porém o acabamento ele tem um brilho que não é aquele brilho que remete ao plástico, é um brilho natural, seriam produtos super naturais, a gente chama caseínas, né?
Então, caseína é um produto de origem do leite e da albumina do ovo, que se faz um produto que proporciona esses acabamentos naturais. Ele não é um poliuretano, ele não é uma resina vinílica, não é uma acrílica. É um produto supernatural. Por isso que dá essa característica, é como se botasse uma leve lâmina em cima do couro, mantendo o visual natural, porém com um brilho que não plastifique. E é um visual maravilhoso e, de novo, a gente vai compondo essa temática do vítreo, utilizando as possibilidades do couro, desde o verniz bem amassado do Daniel, até mesmo quando a gente chega nesse alto brilho, né? A gente tem um brilho médio-alto aqui e a gente vem observando isso demais também em calçados e acessórios. Muito bem, Leather Labs. Leather Labs é um grande parceiro que o Preview do Couro tem e faz 2 ou 3 temporadas que ele está conosco. E ele vem fazendo um trabalho muito bacana de venda de couros de maneira online. Até mesmo um trabalho que ajuda outras pessoas porque eles têm um instituto que costura, que aprende e desenvolve uma série de técnicas artesanais e ancestrais com o couro. E aqui eles estão propondo para a gente um couro extremamente oleoso, né, Ramon? Um couro extremamente macio, um pull-up também. E se a gente for falar de clássico, ele me parece um grande clássico. Muito clássico. Esse couro, ele é como se apenas fizesse o curtimento dele, colocasse um óleo e não fizesse nada mais, né? Ele tem caimento, ele tem naturalidade, ele tem textura, ele tem um toque super agradável e no manuseio ele dá uma sobreposição de cor que a gente chama de pull-up, né? Ele clareia o fundo, transparecendo o tingimento da base. E é maravilhoso, maravilhoso, porque possibilidade de acessórios incríveis. Walter, hoje, principalmente na moda, na confecção, a gente tem poucas marcas que utilizam couro. E eu fico pensando, será que isso é por uma impossibilidade técnica na construção desses materiais? Ou nós, que trabalhamos com os curtumes, com essas empresas, estamos desenvolvendo poucos artigos para a confecção? Eu acho que são as duas coisas. Eu tenho uma percepção que a roupa de couro sempre vende, ela sempre tem no mercado. A gente tem marcas aí com um histórico bem construído a partir desse gerenciamento e da venda desse produto. O que eu acho que hoje a gente mudou um pouco a percepção é que a gente vem falando já há um bom tempo sobre a questão da temporalidade, a questão do valor percebido do couro. Então, realmente as pessoas estão entendendo que pagar mais por uma peça de couro vale a pena porque ela tem uma sobrevida muito maior no armário das pessoas, né? Então, eu acho que é uma percepção da educação do consumidor com relação ao seu dinheiro e também com a sustentabilidade. Então, e ao mesmo tempo, a gente vê muito, né, a procura realmente por materiais incríveis por essas marcas e eu tenho visto, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o surgimento de pequenas marcas, principalmente ali na região de Caxias, onde eu moro. Hoje tem 3 ou 4 marcas de jovens designers trabalhando exclusivamente couro. Então eu acho que tem um desejo de novo, talvez está relacionado à questão do corpo, à questão da pele, a tudo aquilo que a gente está falando, mas existe um desejo inconsciente dessa maravilha desse material sobre o corpo humano, que não tem resposta, né? Assim, é realmente pele sobre pele, né? Então eu acho que aqui no Preview, acho que a gente tem essa preocupação e todos os parceiros que aqui participam trazem. Eu que fico no outro lado da história, muito mais tentando achar uma maneira de decodificar esses comportamentos para trazer para vocês opções de como transformar isso. Eu cada vez fico mais encantado com a possibilidade que a gente tem de materiais lindos, de curtumes extremamente esforçados, eu diria, né? E muito dedicados a compreender essas direções que a gente traz, né? E transformar isso em materiais tão lindos. É claro que isso tem uma resposta comercial positiva e junto no Inspira Mais, conseguindo fazer com que a comunicação desses materiais se encontrem com essas pessoas, a gente vai ter aí o que eu chamo de namoro mesmo, né? Que é ali quando você me pergunta, será que as pessoas estão buscando? Eu acho que elas estão descobrindo a partir do Inspira Mais essa grande possibilidade dessa matéria que brasileiro sabe fazer como ninguém,
né? A gente trabalha o couro como ninguém, então acho que é um encontro feliz. E daqui para frente eu acho que é uma tendência em crescimento, sim. Maravilhoso. Isso é uma ótima notícia. Até porque, Ramon, a gente fala, eu sou jovem nessa história, apesar de não ter mais cabelo, mas que, enfim, né? Mas que o couro é muito mais do que o couro, é uma família, né? A gente tem inúmeras famílias espalhadas por todo o Brasil que são centenárias na produção desses artigos. Enfim, não vamos babar muito ovo, porque sabe como é que é, a gente é suspeito para falar. Continuando esse trabalho da Leather Labs, a gente tem 2 artigos incríveis. Esses artigos, eles são extremamente bem acabados e o pensamento ideal para calçados e acessórios. Calçados quais? Tênis. A ideia dessas napas, principalmente a napa vermelha, é para o universo do footwear. Por que o universo do footwear? Eu acho que não precisa nem buscar uma resposta, né? Porque praticamente tudo hoje tem uma modelagem que se aproxima de um tênis. E é impressionante como esses materiais têm alta resistência, uma capacidade de luz e uma capacidade de cor incrível. E, de novo, né? A gente pode utilizá-los sem necessariamente pensar em forrações. Então, privilegiem modelagens que não utilizem forrações, porque a gente vai estar privilegiando esses materiais. Utilizar um material nobre, como esses da Leather Labs, com forrações tecidas ou outro tipo de forrações, é quase que colocar um pouco mais abaixo a qualidade do couro, na realidade, né? Um comentário. O couro, ele mantém as características que ele tinha no animal em vida. Então, quando utiliza o sapato, que não tenha um forro que isole o teu pé do couro, ele absorve a umidade do pé. À noite, quando você tira o papel, ele expira aquela umidade e vai embora. No outro dia, pode usá-lo novamente. Se você isola o carnal dele, ele perde essas propriedades de absorção. Ainda mais se usa um material sintético que não absorva. Se usar um material de couro, ok. Mas se isolar com um material que não seja permeável, foi-se a característica e foi a propriedade do couro, aquilo que ele se propõe. Maravilhoso, Ramon. Isso é uma dica importante, porque muitas vezes o mercado ele continua reproduzindo, mas o couro ele precisa de ter um entendimento sobre como a matéria funciona melhor para o artigo que a gente vai fazer. Então, a gente está aqui, nos chamem para a gente conversar também. Um outro produto incrível é um produto da Nova Cairu, que é o Pirarucu. É um produto completamente brasileiro, pode-se dizer assim? Pode-se dizer assim. E conta um pouquinho pra gente desse rapazinho aquático. A Nova Cairu, ela tem uma história muito bonita, desde quando iniciaram o trabalho com o Pirarucu. No início, as peles vinham todas perfuradas, porque essa pele não tinha valor para o ribeirinho. Ele matava o peixe, ou pescava o peixe, para sobrevivência, para se alimentar da carne do peixe. E aquilo era botado fora. E aí eles fizeram um trabalho muito bacana, a Nova Cairu, com esses ribeirinhos, que hoje eles mantêm a criação em cativeiro e os alevinos excedentes eles repõem na natureza. Então hoje eles conseguem abater o peixe numa idade padrão, sem ter peixe grande, sem abater da natureza e tem muito maior controle. Então hoje o ribeirinho, com o seu saber local, ele ajuda a controlar a preservação do peixe. Então hoje, além da carne, o couro gera uma grande fonte de renda para os ribeirinhos. Então existe assim no norte e no nordeste, famílias e famílias empenhadas no cultivo do peixe, né, para a carne e para o couro. E o trabalho da Nova Cairu é fantástico também. É todo um trabalho que eles chamam de curtimento orgânico. Todo o produto excedente, ou seja, a água residual, o lodo residual, ele é só acertar o pH e vai como adubo na natureza. Não tem problema de poluição do solo, poluição de lençol freático, nenhum. É um trabalho fantástico, reconhecido internacionalmente. Ramon, esse trabalho de curtimento da Nova Cairu possibilita também que essas peles
tem uma biodegradabilidade maior e melhor? Sim, com certeza. Ela, se comparar ao curtimento normal do cromo, ela tem uma durabilidade. Enquanto usar, ela vai a vida toda. Mas se em contato com a natureza, se eu colocar ele fora, na terra, com umidade, ele se degrada muito mais rápido do que o cromo. O cromo... Como o cromo está fora de moda, né? Está fora de moda. Muito bem. Inclusive, voltando lá ao trabalho inicial, a gente já está trabalhando com couro biodegradável. Exato. Então a gente vai chegar lá, ainda não está assim acertado os ajustes para dizer, olha, esse couro depois de descartar o sapato ele dura X tempo. Então a hora que a gente tiver esses valores, vai ser... Legal demais. E esse é a indústria do couro nos últimos 50 a 100 anos, pelo menos, né? É praticamente um laboratório científico onde se tenta adaptar processos e limpar cada vez mais toda essa cadeia na realidade, né? Vamos para o próximo? Muito bem, aqui a gente vai falar de trianitre, peles exóticas. Lembrando que todas as peles exóticas que a gente tem no Preview do Couro são certificadas pela certificação do CITES Internacional e pelos certificados do IBAMA. Então nada aqui é fora de regra ou de contexto, até porque uma legislação muito poderosa sobre esses materiais. Aqui a gente tem um efeito maravilhoso de queimado, encerado e lustrado, e eu particularmente também sou suspeito para falar, mas o desenho de uma Piton ele é insubstituível. Não há nada que reproduza essas características. Muito bem. Falando desse curtume que é a trianitre, nos últimos meses eu estive visitando eles e eu fico impressionado como os curtumes aqui têm investido. A gente vem de um período pandêmico e onde todos estão, por exemplo, de alguma forma reduzindo seus investimentos, e eu entro no curtume da trianitre e os caras na realidade estão ampliando o investimento. Desde todo o processo de energia, de captação de energia, até mesmo processos internos. Porém, o mais incrível é que ainda são as pessoas que fazem esses acabamentos. Os acabamentos mais bacanas, como o dessa Piton, é feito de forma artesanal. É pintado com um pequeno pincel, como se fosse uma tela, como se fosse arte. Então, quando a gente fala em exóticos, a gente fala em algum produto que tem essa característica e tem a mão humana inserida nesse acabamento. Walter, o material exótico para moda, na confecção principalmente, ele sempre foi um grande protagonista. E a gente vê uma série de designers hoje também repensando essa utilização. Porém, eu te pergunto, o material exótico ele é fast fashion? Ele é de grande volume ou ele precisa ser pensado como alto luxo? Eu acho que ele é alto luxo, Marney. E quando você me diz que esse movimento tão importante da trianitre com relação a investimentos, mesmo num período pandêmico, é de novo a prova de que as pessoas estão apostando naquilo que tem um valor percebido excepcional. E quando a gente fala em pele exótica, a gente está falando desse excepcional, de aspecto, de raridade no fazer, por exemplo, o trabalho manual, as pinturas, o queimado, como vocês dizem, né? E tudo aquilo feito uma a uma. Quer dizer, isso tem um valor percebido na hora do produto pronto que uma pessoa realmente se dispõe a comprar. Em vez de comprar 4 bolsas no fast fashion, vai economizar ali, vai comprar, de certa forma, uma bolsa que vai ter mais tempo no armário, que eu chamo de bolsa de herança, né? Que é que passa pela família, né? Porque a gente está falando de modelagens modernas, hoje a gente tem exemplos de marcas trabalhando modelagens contemporâneas com esses elementos exóticos, né? E aí entra também o pirarucu e os outros couros que estão dentro dessa categoria. Mas o Piton tem um fascínio, na realidade, na história humana, né, gente? Se a gente lembrar da Eva, da maçã e de tudo isso, tá aí o fascínio, né? Eu mesmo, quando eu vejo, tenho a oportunidade de ver as peles, são fantásticas. E a gente tem que entender que hoje tem um questionamento muito forte sobre a relação das peles com o animal, e a gente tem que entender que do país onde essas peles vêm, a carne é usada no consumo e as fazendas são criadouros
exatamente para suprir o mercado da carne. Então, naturalmente, essa pele não é retirada da natureza, ela não tem, né, ali toda a crueldade no sentido de tirar um animal da natureza, mas sim para o consumo, e naturalmente essas peles acabam vindo para a moda e embelezando tudo onde a gente pode colocá-las, né? Tanto na roupa como também nos acessórios. É maravilhoso essa deixa que tu nos deu, porque todos os curtumes que participam aqui do Preview do Couro são curtumes certificados. São curtumes que buscam, dentro da sua cadeia, identificar todos os pontos que fogem da curva. Ou seja, a rastreabilidade é a grande busca do mercado brasileiro hoje. E é muito importante se tocar nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o couro foi feito para o sapato, o boi está sendo criado para o sapato. Não, a gente aproveita uma matéria-prima natural na cadeia e recoloca lá na moda de uma maneira maravilhosa. Eu acho, Marney, que, se você me dá licença, é muito importante da gente falar de rastreabilidade, porque hoje, por exemplo, diante de todo o impacto que também tem no meio ambiente a criação de gado, a rastreabilidade está permitindo que a gente possa checar da onde vem esse boi, da onde ele está sendo criado. Se ele está sendo criado em terra invadida, se ele está sendo criado em fazendas que não têm uma condição boa. E essa transparência vai chegar no consumidor e você vai comprar aquele produto a partir de todas essas informações. Então, o Curtume hoje está muito preocupado com toda essa gama de informações e de trazer essa transparência para dentro de todo o processo. E eu acho isso genial. É um primeiro movimento que deveria acontecer com todas as matérias, mas é o couro que está sendo pioneiro nesse momento sobre isso. Exatamente, exatamente. Obrigado pela tua colocação. Vamos em frente, aqui a gente tem uma pele super exótica também e com um trabalho absurdo de textura de um lobo marinho. Então é formidável como essa pele constrói a textura. Aqui a gente tem um acabamento manual, onde se utilizam 2 tonalidades de cor e, de novo, né, quando a gente faz esse tamponado, né, Ramon, a gente faz com que a textura ela cresça, ela realce, né? E absurdamente a naturalidade dessa pele para uma bota, para uma bolsa, é algo surreal na realidade. Essas rugas que aparecem ali é natural, é do bicho, não é uma estampa, não é uma coisa provocada. É a textura da pele mesmo. E esse acabamento, esse bicolor, é o que o Marney falou, é um tamponado que a gente faz com um corante um pouquinho mais escuro para dar esse efeito de usado, suado. Maravilhoso, Ramon. E é por isso que a gente fala que os materiais exóticos têm que ser pensados com muita responsabilidade, porque realmente é alto luxo. Não é produto de descarte, não é produto de fast fashion, e ele está muito mais próximo de slow fashion. Pessoal, a gente está chegando a mais um final, é o nosso último dia do Inspira Mais Digital, e agradecendo a presença de todos, estamos cada vez mais próximos, como a gente vinha brincando aqui. Walter, um recado final para essa turma que está nos assistindo? Bom, eu sempre fico muito encantado de estar aqui aprendendo com vocês, meus 3 mestres dessa arte do couro. Quero agradecer a todos os curtumes que nos recebem a partir do núcleo, que trocam, que fazem essa troca incrível. E também é o último momento que eu posso dizer tchau para todo mundo. A gente já está se preparando para o próximo. Segura que o corpo está vindo. Eita, coisa boa. Dani, um recado final, um recado otimista para a gente, Dani. Bom, eu queria agradecer a todos, agradecer ao Marney, Ramon e ao Walter, e principalmente a Couro Química, que possibilitou tudo isso, né? Que me recebe sempre muito bem e que traz esses artigos tão incríveis para o projeto. Muito obrigado. Valeu demais, querido. Agradeça por nós também a Couro Química por todo o empenho, por esse caminho super bacana que eles também estão fazendo com materiais Chrome Free. Ramon, dedo de ouro, conta pra gente, dá o teu recado final. Bom, eu sou o arauto de bons presságios, né? Calma, tudo vai passar, tudo vai melhorar, a gente vai superar essa pandemia e vamos sair com força do outro lado. Muito obrigado. Pessoal, vamos nos despedindo de mais um Inspira Mais Digital. Vocês ainda podem conferir tudo isso na plataforma, corram lá e nos esperamos no próximo Corpo 2023-1. Até mais!